Uma semana antes do colapso no sistema informático dos tribunais, 2 arquitetos da Direção-Geral da Administração da Justiça vieram ao campus, em Lisboa. Temia-se que o edifício I, onde funcionam os juízes de execução, não aguentasse o peso dos novos processos de penhora. Foi-nos dito que o edifício estava preparado para aguentar um peso de cerca de 400 kg por metro quadrado e, portanto, não havia qualquer problema com a estrutura do edifício. Como se não bastassem os 300 mil processos da casa, o Tribunal recebeu mais 20 mil transferidos do Palácio da Justiça. 1,5 km de papel que enche agora por completo 2 salas de audiência, os corredores e até parte da garagem. Estão agora aqui à espera para ser distribuídos. Estão parados. Neste momento estão parados. Houve transtornos. Agora não houve caos. A casa não veio abaixo, mas ainda havia outro problema a resolver. Onde arrumar tudo isto? Já se sabia que os juízes de execução iam receber mais 20 mil processos, mas uma portaria conjunta da Ministra das Finanças e da Justiça reduziu o quadro de funcionários das execuções para metade. Saíram as pessoas para dar lugar a assistentes e ao papel. Isso faz sentido? Não sei, acho que não, mas pronto. Não sou eu que decido. Não tenho conhecimento disso, isso não nos foi reportado. De qualquer forma, sempre que há uma situação dessas, ela é imediatamente reportada à Direção-Geral da Administração da Justiça, que atua de imediato. Os tribunais estiveram praticamente paralisados durante o dia. Está inoperacional o sistema informático que deveria ajudar os magistrados, os funcionários e advogados a gerir os processos. A maior reforma da Justiça dos últimos 200 anos arrancou no dia previsto e, sem aviso, deixou os tribunais verdadeiramente em estado de sítios. O processo está nos sítios como extinto. Eu vou ver em que situação, em que situação é que está o processo. No meu caso em concreto, desapareceram já 2 processos que só com muito trabalho de escritório é que foi possível identificar e perceber onde é que estão, mas na verdade nos sítios continuam em falta. 3,5 milhões de processos estão sem acesso no sistema informático. Muitos já nem sequer existem em papel. E quando existem, encontrá-los implica uma verdadeira caça ao tesouro. Sabemos os processos que cá temos, não sabemos onde é que eles estão neste momento, não é? O que se está a passar atualmente com os tribunais e com esta questão dos sítios é a mesma coisa que dissessem às pessoas agora: os senhores não podem ir às urgências de um hospital, os senhores agora não podem levar os vossos filhos à escola. Imagine um hospital em que só andam as urgências e os outros doentes não são tratados. Isto é uma tragédia. Cada processo conta histórias de vida, como a de Maria Luísa. Há 2 meses que sofre uma penhora de 400 euros na pensão e nem sequer teve possibilidade de contestar. Já são 2 penhoras que me fazem. Eu nem sequer tenho advogado para me defender e para, enfim, apresentar uma alternativa, não é? A Segurança Social não informou o balcão de injunções de que Maria Luísa tinha direito a advogado oficioso. Passou o prazo para reclamar, a pensão foi penhorada. Desde o colapso dos sítios, esta é já a 2ª vez que se dirige aos juízes de execução para tentar anular a penhora. À primeira ninguém encontrava o processo em papel, agora já o acharam, mas as notícias não são animadoras. Este requerimento não vai ao juiz tão depressa. Eu espero é que isto vá à mão do Sr. Juiz antes de eu ter a minha dívida. Eu sei. Vai parecer um pouco... É que isto é muito pesado para mim. Não, vai parecer um pouco frio aquilo que lhe vou dizer. Deus. Tal como a senhora esperam milhões de pessoas. A Justiça não são advogados, operadores judiciais, juízes e procuradores. São as pessoas. Nós estamos aqui para tratar da vida das pessoas. E uma pessoa que tenha o seu ordenado penhorado e que não pode reagir judicialmente, por exemplo, se essa penhora é ilegal, vê-se na contingência de ter o seu assunto resolvido quando for possível resolver, mas entretanto está a pagar. Na origem da penhora está uma dívida bancária que Maria Luísa deixou de pagar. Não pude continuar a liquidar na medida em que me foram cortando na minha pensão. Os meus rendimentos não chegavam para pagar essa dívida e deixei de pagar, é um facto.
Ao corte dos pensionistas veio juntar-se desde há 2 meses uma penhora de 400 euros que Maria quer anular para apresentar alternativas. Eu neste momento tenho 200 e tal euros, porque é óbvio que as pessoas têm os seus encargos, renda de casa, 150 euros. Eu não estou a poder ajudar a minha filha, que precisa. Provavelmente vai ser ela que me vai ter que ajudar, se isto não se resolver rapidamente. Tribunal do Comércio de Lisboa, 32 mil ações pendentes. Para ajudar a despachar os processos, foi criada mais uma secção. Nós ainda não temos sistema. Mas sem sistema informático, 7 funcionários estão aqui a ver o tempo passar. Enquanto não tivermos processos, não podemos trabalhar. Então aqui o dia todo sem fazer nada, é isso? Basicamente. Sempre vamos fazendo alguma coisa. Qual é a estação dela? Furar armários, ligar as máquinas. Enquanto os funcionários tentam pôr ordem na casa, há vidas que continuam em suspenso. Pessoas que estão sem emprego, que a empresa fechou e precisam de certidões para o Fundo de Garantia Salarial. Pessoas que adquiriram bens em insolvências e precisam de fazer a escritura porque estão pendentes de um crédito bancário. Pessoas que reclamaram os seus créditos e querem receber os créditos a que têm direito. Tudo isso fica suspenso. Mas nós ouvimos dizer que os processos urgentes estão a correr, estão ou não? Neste tribunal, 90% dos processos são urgentes. Há casos urgentes com julgamento, mas a maioria dos processos estão no caixote à espera de resposta. É a minha primeira diligência depois da reforma do mapa judiciário. A minha primeira diligência foi um adiamento. Vítor Pereira vinha para um julgamento num caso de insolvência, um dos processos que a lei considera urgentes. É difícil ser juiz agora nestes dias, até porque este não é o trabalho a que estamos habituados. Muito sinceramente, eu preferia estar a trabalhar normalmente nos processos, na nova orgânica, se possível, se não possível na antiga orgânica, porque de facto neste momento estamos mesmo a resolver problemas. Antes mesmo dos problemas com os sítios, Rosário Neiva Vieira enfrentou o drama das instalações. Quando chegou ao Palácio da Justiça, no Porto, ficou a saber que o gabinete da juiz era afinal um antigo guichê de atendimento. O espaço estava imundo. Ele estava completamente deplorável em termos de lixo, temos vários raticidas aí à volta. Tive que chamar a minha empregada para limpar o gabinete, nomeadamente as paredes e o teto. Empregada de casa? Sim, de casa. Tive que comprar, se quiserem ver, os detergentes, baldes e por aí fora para poder limpar, porque o tribunal não tinha quaisquer meios para poder fazer a limpeza aqui do edifício. Não existiam empregadas de limpeza, o que é lamentável. Tenho aqui a fatura para enviar para o Instituto de Gestão Financeira de 22 euros e poucos cêntimos, mais o valor da empregada. Instalações a precisar de obras e 36 juízes para apenas 10 salas de julgamento. Eu penso que é claro e é inequívoco que sem salas de audiência não se consegue realizar julgamentos. Por estes dias sobram salas vazias para desespero de advogados e clientes. Inclusive, já há clientes que telefonam a perguntar ao doutor, olha, já podem enviar a peça pelos sítios? Nós dizemos, não, que ainda não está a funcionar. E com estas entrevistas todas que têm sido dadas, com as informações que têm sido prestadas, algumas delas erradas, os clientes chegam-nos a dizer, mas olha que a ministra já veio dizer que já está a funcionar, ou já veio dizer que eram 2 dias. Eu nunca porei a reforma em causa se tiver que deslizar qualquer questão 1, 2, 3, 4 dias. Sei que tenho o recurso de poder entregar em suporte de papel, mas também não interessa, que eles depois não são distribuídos, os tribunais não nos dão andamento. Sem andamento estão estes processos largados nas catacumbas do Palácio da Justiça do Porto. São 250 mil no total. A maioria veio de Gaia, Valongo, Gondomar, Vila do Conde. O novo mapa judiciário transferiu-os para o Porto, mas continuam a ganhar pó enquanto esperam os sítios. O sistema informático vai dar-lhes um novo número e redistribuí-los pelos 11 juízes. É só fazer as contas, cada magistrado vai ter a seu cargo 23 mil processos. Portanto, é impossível, não é? O credor vai ficar completamente desgraçado
nunca mais vai ver o seu ligueiro. Portanto, isto vai afundar imediatamente o país, mais do que já está, como é evidente. Como se não bastassem os processos e o colapso dos sítios, o Tribunal de Gondomar tem ainda as obras. Começaram em maio e, se não houver atrasos, só terminam lá para dezembro. Os tribunais passam a vida em obras, como é evidente. O Sr. Deputado não sabe que os edifícios precisam de manutenção? Claro que sabe, Sr. Deputado. Não é normal que os tribunais comecem a funcionar em 1 de setembro e as obras em 1 de setembro não estejam concluídas, porque isso inviabiliza o normal funcionamento de um tribunal. Circular aqui dentro é uma verdadeira gincana. O projeto prevê uma entrada monumental com arquitetura futurista, mas estranhamente deixou de fora a sala de audiências, que tem um buraco no teto e infiltrações de água. Isto é a nossa terceira sala de audiências, cujo problema, além de ter um buraco no teto, é que esta é a única iluminação que tem. E tanto quanto me foi transmitido, não vai sofrer qualquer tipo de intervenção. E, portanto, vai ficar assim, com esta luz, com aquele buraco, apesar das obras. Por cumprir está também a promessa do Ministério da Justiça de retirar do telhado as placas de fibrocimento com amianto. Dissemos que iam remover, mas o que é certo é que até hoje, e já passaram as férias judiciais em que escrevi cá pouca gente e podiam fazer isso, até hoje não fizeram nada. Algures no meio desta bagunça está o processo de Maria Teresa. É uma ação contra o ex-marido em que reclama alimentos para o filho. O caso arrasta-se há mais de 2 anos. O filho, entretanto, já é maior de idade. A mãe vem mais uma vez ao Tribunal de Família e Menores saber como anda o processo. E o que é que acontece? Esse processo é para ser distribuído. Não fica neste juízo. Eu não estou a acreditar no que me está a dizer. Eu acho que o melhor é a gente chegar ali à ponta. Diga. Pronto. Isto é equivalente às férias judiciais. Basicamente, aquilo que está a ser tramitado são os processos que são definidos como urgentes na lei ou considerados pelo magistrado como tendo uma situação que carece de uma resolução imediata. Sr. Marato, então como é que era antes de haver a plataforma informática? Não havia julgamentos? É o que a gente está a fazer. Eu sei, então está a fazer, mas não estamos a fazer em todos os processos. Porque isso, mas mesmo quando chegar a essa... Quais são os processos em que estão a fazer? Os urgentes, os mais urgentes. Os processos de promoção e proteção e os processos escolares e educativos. Eduarda Proença de Carvalho, advogada, tem vários processos urgentes e parados no Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Tem uma criança que foi sinalizada, mal sinalizada, que está entregue a uma instituição, que foi retirada à sua família e foi retirada por um período de tempo curto, porque se verificou que a situação não é real e agora pode lá estar meses e meses a fio. Isto é um caso real? Isto são casos reais. Mas não cabe dentro daquilo que os tribunais estão a considerar urgente? Mesmo nos processos urgentes, os tribunais não têm capacidade para determinar isto. E eu, no Tribunal de Família em Lisboa, as coisas estão paradas. Em termos técnicos, as perspectivas estou à espera de ondas para fazer a distribuição dos processos. Como a senhora sabe, já deviam estar feitos. Muito bem. E essa ordem vem de quem? Do juiz? Há devido ao juiz, quando a gente tiver os meios que não temos e depois há de ser dada uma ordem verbal do juiz-presidente da comarca a dizer como é que a gente há de fazer. Portanto, lá para 2015... Nos urgentes já estamos a fazer. Lá para 2015... Estamos a fazer manual. Agora... Isto não é para chorar. Há 1 ano e meio escreveu à Ministra da Justiça a contar a sua história. Uma curta palavra para lhe pedir que olhe por todas as mães que, como eu, têm no Tribunal de Família o processo relativo à regulação das responsabilidades parentais há praticamente 1 ano, sem qualquer solução, suportando sozinhas, elas mães, as despesas que são de 2. Depois desta carta passaram mais 17 meses. O processo está parado. Quando regressar o sítio, será redistribuído a um juiz, mas as despesas não esperam. Eu tenho 3 filhos mais velhos que, graças a Deus, todos trabalham e que têm feito questão que nada falte ao menor e também a mim, e, portanto, eles estão sempre nessa retaguarda
e vive-se, às vezes, desfazendo de coisas que são menos importantes e com as quais a gente pode deixar de viver sem, e pouco mais, porque eu não posso trabalhar. Eu faço uma doença oncológica, tenho 80% de incapacidade física. Não há paragem nem caos nos tribunais. Aliás, os senhores têm assistido todos os dias a julgamentos. O funcionamento dos tribunais continua longe da normalidade, como demonstram bem as imagens. O aviso no corredor das varas criminais de Lisboa não é sequer necessário. É assim também em Sintra. Além dos processos com presos e outros casos urgentes, as diligências estão a menos de meio gás. Na pequena instância criminal, os julgamentos sumários estão a ser realizados. Estes processos aí são considerados urgentes. Detenções que são feitas em 24, 48 horas, estes processos aí têm que ser tratados de imediato. Não podem ser feitas diligências porque não há, por exemplo, gravação de prova. Existem relatos de colegas, de arguidos que estão a ser gravados na prova com Walkmans. Não há cassetes à venda. Se eu precisar de fazer um recurso para um tribunal superior, onde é que eu vou comprar uma cassete para poder ouvir a prova gravada e poder recorrer da matéria de facto? Isto é um completo colapso da justiça e a senhora Ministra sabe disso muitíssimo bem. O colapso dos sítios forçou um regresso ao passado, numa altura em que, para consultar um processo de Bragança, por exemplo, o advogado de Lisboa era obrigado a fazer-se à estrada. Não faz sentido nenhum. Temos um processo qualquer num sítio qualquer do país, não conseguimos consultar. Uma sociedade de advogados encontrou a solução para ajudar a atenuar os efeitos do estado de sítios. Imagina um advogado aqui de Lisboa que quer consultar um processo em Bragança. O que é que ele antes fazia? Ele acedia aos sítios e consultava o processo. Hoje em dia não se consegue fazer isso. Nós, como temos uma rede de colegas associados ao nosso escritório e estamos em todas as comarcas do país, o que o colega de Lisboa faz é pedir a nossa colaboração. O advogado que está em Bragança consulta o processo, digitaliza o processo e coloca-o na nossa plataforma. O acesso ao portal Lawyers Desk é pago. A plataforma já existia desde 2008 para advogados do escritório e clientes. Agora estendeu-se a quem quiser pagar os serviços. Vamos, nós, advogados, arranjar uma solução que o Ministério da Justiça não conseguiu arranjar. Os únicos que estão de fora disto, felizmente por causa da doutora Maria José Morgado, é o Diabo de Lisboa, que são uma autêntica aldeia gaulesa no meio deste sistema. São os únicos que estão a conseguir trabalhar. Isso tem piada. Mas já somos aldeia gaulesa há muitos anos. O sítios não foi aplicado no DIAP de Lisboa ao mesmo tempo que foi aplicado em todos os outros DIAPs, precisamente porque o sítios não se adaptava à funcionalidade do inquérito e não tinha a capacidade de tramitar os inquéritos, de fazer a articulação na distribuição com os órgãos de polícia criminal. Desta vez, o DIAP ia integrar os sítios. Há 6 meses que se trabalhava na migração dos processos para a nova plataforma, mas o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça não conseguiu terminar os trabalhos a tempo. Maria José Morgado não precisou de adivinhar. Quem acompanhava o processo sabia que o colapso era iminente. De acordo com a informação que eu tinha de risco de colapso, no dia 1 de setembro, assumi a responsabilidade de pedir o adiamento, conforme sugerido até, de pedir o adiamento para 1 de outubro. Se não o tivesse feito, estaria agora na maior das tragédias para mim, enquanto diretora de uma casa. Quem é que lhe deu essa indicação? A indicação resultou do desenvolvimento dos trabalhos. Mas isso significa então que quem estava a desenvolver a plataforma Sítios sabia? Não sei. Eu sei que eu tinha que saber quais eram os campos que tinham que estar a funcionar no dia da migração. Nenhum de nós tinha sido alertado para nenhum problema dos sítios. O que me está a dizer é que a alertaram para previsíveis dificuldades. Portanto, sabiam. Eu procurei-as, informei-me. Se alguém me disser que se eu me atirar de 20 andares fico viva, eu tenho a obrigação de não acreditar. O DIAP de Lisboa consegue trabalhar, mas como não vive numa ilha, a atividade esbarra no Tribunal de Instrução Criminal, que precisa dos sítios para distribuir processos, fazer notificações e gravar audiências.
Os processos que mandamos para aquilo que agora se chama, porque acabaram com o nome de tribunais, não sei porquê, agora chama-se Primeira Secção de Instrução Criminal, os processos ficam parados porque o sistema não funciona. É como se não tivéssemos braços nem pernas. Estamos vivos, mas não serve de nada. Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. A equipa que desenvolveu a plataforma Sítios sobreviveu para já ao crash do sistema. Mas os técnicos passam o dia a resolver urgências. Vão trabalhar no Sítios a resolver os vários problemas de que padece o Sítios e pôr o sistema no ar, basicamente, e resolver os incidentes que as pessoas vão reportando, problemas de registro de utilizadores, etc. São 40 pessoas no total. Vários passaram noites em claro para cumprir a meta 1 de setembro. A reforma já estava em marcha quando perceberam que 3,5 milhões de processos tinham migrado para a nova plataforma, mas faltavam documentos. Como já tenho ouvido dizer que estão 3,5 milhões de processos perdidos. Os processos não estão perdidos porque a informação continua a existir onde existia no dia 31. A decisão de avançar com a reforma de 1 de setembro é uma decisão política, não foi do ICFES. Disse tudo, não é? Mas o ICFES garantiu que a plataforma estaria disponível para sustentar a reforma política. Portanto, aqui há uma falha técnica do ICFES porque não conseguiu cumprir aquilo que garantiu à Sra. Ministra. Cumpriu um prazo e ficará na história como a coveira da justiça portuguesa. Eu peço, em nome do Ministério da Justiça, desculpa pelos transtornos e pelas dificuldades. O Conselho Superior da Magistratura já veio pedir a suspensão dos prazos processuais e um plano de contingência para o funcionamento dos tribunais enquanto o crash informático continuar. Quando é que o Sítios vai estar a funcionar em pleno para todos os processos? Isso ainda não posso dizer. Esse plano já foi apresentado ao Gabinete da Sra. Ministra, ao Gabinete do Secretário de Estado, aos órgãos que acompanham todo este processo, nomeadamente ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Ministério Público e ao Conselho Superior da Magistratura. Portanto, isto é um processo que vai ser agora gradual. No imediato, os tribunais estão a receber listas em Excel com os processos que calharam a cada secção. Só assim é possível distribuir o trabalho pelos juízes e funcionários. O chamado Plano B implica o levantamento gradual do sistema informático. Mas os responsáveis já sabem que este Sítios não terá vida longa. Quando ele parar, prevemos que ele vai parar nos próximos 2, 3 anos, ele não se vai levantar nunca mais. Então, estão a prevenir? Portanto, isso agora, como faz parte do plano de ação que foi publicado pelo Gabinete da Sra. Ministra, um dos vetores era a nova plataforma para os tribunais. Portanto, isto é mais uma questão a ser colocada à tutela. A Ministra está avisada. Por agora, a prioridade é levantar os Sítios e só depois responsabilizar os culpados. O que é que conseguiu fazer nos Sítios desde dia 1? Zero. Absolutamente nada. Limite-me a consultar todos os dias e a ver uma carrada de tribunais distintos. Foi-me dito que havia 850 processos bem mais urgentes que o meu. Eu sou diabética. Eu tenho uma despesa mensal, todos os meses, 30, 40, 50 euros por mês na farmácia. E estou à beira de, às vezes, ter que atrasar um bocado a ir à farmácia para não ficar a dever na farmácia. A prudência e o conhecimento do terreno obrigava-me a uma opção. Ou deixar afundar o diabo, e isso era um incêndio, ao fim do mês com distribuição parada, nós temos 5 mil, no mínimo, 5 mil processos parados e milhares de documentos para juntar aos processos. Isto pode significar um atraso de 5 anos. No Tribunal do Barreiro, advogados, funcionários e magistrados participaram numa vigília. Durante o mês de outubro, todos os dias, os funcionários judiciais estarão em greve numa das 23 comarcas do país. É a obrigação do Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, por urgência, demiti-lo. Não vejo nenhuma razão para substituir a Sra. Ministra da Justiça. Eu, por mim, cá continuarei, porque não virarei as costas no momento de dificuldade.